Irmãos, a palavra de Deus, então, na carta aos Gálatas, no capítulo 2. Glória a Deus. Gálatas, capítulo 2. Vamos ler a partir do verso 19, até encerrar o capítulo, no verso 21. 3 versículos apenas. Gálatas, capítulo 2, versos 19, 20 e 21. Esperar alguns irmãos que estão procurando. Glória a Deus. Gálatas, capítulo 2, do verso 19 ao 21. Glórias a Deus. Assim diz a palavra: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em prol. Amém? Somente até aí, os irmãos podem se sentar. Glória a Deus. Quero rapidamente agradecer a Deus pela oportunidade de estar na casa dele essa noite, juntamente com os irmãos. Agradecer aos irmãos pela oportunidade, pastor Carlos, pastor Júnior, irmão Isaías, que é evangelista agora, glória a Deus, evangelista irmão Isaías, e toda a igreja presente nessa noite. Agradeço aos irmãos por terem me concedido a oportunidade de estar aqui ministrando a palavra. A igreja sede tem sido uma bênção para mim, inclusive foi aqui que alguns anos atrás eu recebi o batismo do Espírito Santo. Glória a Deus. Irmãos, quando Paulo diz aqui em Gálatas, nos versos que nós lemos, estou crucificado com Cristo, e já não vivo eu, é Cristo quem vive em mim. Inclusive os irmãos da sede são tão bons comigo que até ligam o microfone, senão os irmãos do fundo provavelmente não iriam ouvir. Então os irmãos compreendendo, eu não tenho uma voz tão forte, né? Ligaram o microfone, que Deus abençoe. Quando Paulo está falando, então, já não estou crucificado com Cristo e já não vivo eu, é Cristo quem vive em mim, ele está falando de uma liberdade completa, de uma liberdade total. Liberdade no espírito, na alma e no corpo. Nada o prende, nada o impede, nada o constrange. Por isso ele diz: já não vivo eu, é Cristo quem vive em mim. Ele fala de uma liberdade completa. E essa mesma liberdade Deus pode nos proporcionar, ou já está nos proporcionando. E é sobre esta liberdade que eu quero meditar com a igreja nessa noite. Aleluia. Nós poderíamos definir liberdade assim: sonhar, realizar e usufruir. Ou, em outras palavras, plantar, colher e desfrutar. Sonhar seria a liberdade do espírito, realizar a liberdade da alma e usufruir a liberdade do corpo. Se dissemos que sonhar é a liberdade do espírito, então será então que todo homem é livre no espírito, porque todos sonham? Não. Porque liberdade é algo que só Deus pode nos dar através de Cristo, como está escrito em João 8,36: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Então nem tudo que sobe ao coração do ser humano é um sonho.
Muitas vezes o que está no coração do homem é uma ilusão, é uma fantasia, aquilo que a Bíblia chama de vaidade e correr atrás do vento. Mas a promessa de Deus, a palavra de Deus, aí sim é um sonho de verdade. É a liberdade no Espírito. Sonhar é a liberdade do Espírito. Glórias a Deus. Mas eu posso, irmão, sonhar e não conseguir realizar o sonho que eu sonhei. Como se eu plantasse a semente e ela por algum motivo não desse frutos. Ou eu sequer plantasse a semente que eu recebi. Recebi a semente, por algum motivo eu não plantei. Ou plantei, por algum motivo, alguma coisa impediu de dar frutos. Romanos 7,19 diz assim: o bem que quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que não quero, esse eu faço. E a esse respeito, Paulo diz mais: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Pois na minha mente eu consinto com a lei de Deus que é boa, mas nos meus membros opera uma outra lei que me faz escravo do pecado. E quando nós vamos lá para Tiago capítulo 3, nós vemos que tem um membro que a gente percebe essa verdade se cumprindo, que é a nossa língua, que Tiago escreveu que o ser humano ele não consegue dominar a sua língua, é uma fera indomável. Porque se alguém, ele diz, porque se alguém domina a sua língua, é varão perfeito. Mas muitas vezes é como diz o texto: eu consinto com a lei de Deus que é boa, mas nos meus membros, principalmente na minha língua, opera uma outra lei que me faz escravo do pecado. Eu prefiro o bem, mas acabo fazendo mal. Eu prefiro a verdade, mas acabo falando a mentira. Então isso demonstra que eu posso sonhar e não conseguir realizar. O bem que quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que não quero, esse eu faço. Porque a liberdade no Espírito, irmãos, é para você sonhar, mas ela não é suficiente para você realizar. Para você realizar, você vai precisar também, todos nós vamos precisar então alcançar, além da liberdade no Espírito, também a liberdade na alma. E se a liberdade no Espírito é você crer, a liberdade na alma vai ser crescer na fé. E aí a Bíblia diz lá em Romanos 1,17 que a justiça de Deus se manifesta no Evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá da sua fé. Então essa expressão de fé em fé nos dá essa ideia de um crescimento, de um progresso, de um desenvolvimento passo a passo, degrau por degrau. Para alcançar a liberdade na alma que é realizada, a gente precisa então crescer de fé em fé. Glória a Deus. Glórias a Deus. Porque se Tiago escreveu, irmãos, que aquele que domina a sua língua é varão perfeito, em Efésios está escrito que nós somos um corpo onde a justa operação de cada parte produz o crescimento do corpo para que alcancemos a perfeita varonilidade, a estatura de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes. Glórias a Deus. Sabe por que muitas vezes, irmãos, o sonho não realiza? Porque ninguém realiza nada sozinho. Porque o sonho não se realiza sozinho, ninguém faz nada sozinho. Mas sempre que você juntar pessoas, vai ter dificuldade de convivência. Mas quando Paulo escreve lá em 1 Coríntios capítulo 11, que a igreja se reunia na Santa Ceia para pior e não para melhor, a solução que ele deu não foi acabar com a ceia, não foi acabar com a reunião, foi aperfeiçoar a reunião, foi corrigir os excessos. Ele sabia que a igreja não poderia crescer, não poderia realizar, não poderia ser aperfeiçoada se eles não estivessem juntos. Então a solução não era acabar com a reunião, eles tinham se juntado para pior e não para melhor. Porque sempre que a gente se juntar, vai ter problema, vai ter dificuldade, mas a solução não é acabar com a comunhão, é aperfeiçoar a comunhão. Porque o sonho se realiza na comunhão, ninguém faz nada sozinho. Tem um verso que diz: um planta, o outro rega, mas Deus dá o crescimento. Talvez em alguma área eu tenha a semente, você tenha a água.
Em outra área você tem a semente, eu tenho a água. Um planta, o outro rega, Deus dá o crescimento. Glória a Deus. Nós precisamos então, irmãos, crescer de fé em fé, para além da liberdade do Espírito, que é crer, sonhar, chegar então também à liberdade da alma, que é realizar o sonho. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Mas, irmãos, o caminho que já é estreito, ele fica mais estreito ainda. E ele tem que ficar mais estreito ainda, para tirar a confusão que pode surgir. Quando Paulo está escrevendo aos Gálatas, ele está tentando combater uma confusão que surgiu no meio daquela igreja. Paulo vai dizer para ele que eles estão decaindo da graça, se sujeitando de novo à escravidão, sendo que Deus os tinha libertado. Ele diz lá: para a liberdade foi que Cristo vos libertou, não vos submetais de novo a jugo de escravidão. E a confusão que surgiu naquela igreja especificamente foi que tinham lá os chamados judaizantes, que ficavam tentando dizer que as pessoas seriam salvas somente se elas se sujeitassem aos rituais da lei de Moisés. Só que Paulo vai escrever lá no capítulo 6 dessa carta que eles faziam isso porque eles não estavam dispostos a ser perseguidos pela sua fé. Então eles se apegavam à lei, porque aí eles não teriam problema com os judeus. Porque os judeus foram, no princípio, os principais perseguidores da igreja. Paulo era perseguidor da igreja, judeu, fariseu. Mas se você se convertesse, tivesse fé em Cristo, mas ficasse ainda apegado aos rituais mosaicos, talvez você não seria perseguido. Então Paulo está dizendo o seguinte: olha, o caminho é estreito, e fica mais estreito ainda, porque quando o caminho fica estreito, tem gente que não vai. E aí você vê o que é, o que não é de Deus, do Espírito, o que é promessa ou o que é da carne. Porque quando o caminho fica mais estreito ainda, tem gente que não vai. Porque aquelas pessoas que se apegaram demais à lei não estavam dispostas a sofrer a perseguição. Porque quando você se converte a Deus, muita coisa melhora, mas muita coisa pode ficar mais difícil também. Porque você vai ter que abrir mão de algo que pode agradar a sua carne. Quando as pessoas se convertiam lá no início, às vezes até batizar nas águas podia representar que eles seriam abandonados pela própria família, seriam até talvez em algumas situações deixar de ser considerados cidadãos na sociedade da qual eles faziam parte. Lá em Hebreus fala de cristãos que suportaram o espólio dos seus bens por causa do amor de Cristo, perderam os seus direitos, perderam a sua cidadania. E hoje não é diferente. Para eu me converter e servir a Deus, eu tenho que abrir mão de alguma coisa. Que por um lado fica melhor, por outro lado pode ficar mais difícil, menos confortável para a nossa carne. Deus. Glórias a Deus. Então, irmãos, crescer de fé em fé já é caminho estreito, mas às vezes Deus pega o que já está estreito, estreita ainda mais, para tirar as possíveis confusões que podem surgir. Porque quando você estreita o caminho, tem gente que não vai, e aí você fica sabendo o que é de Deus e o que não é. Glória a Deus. E a esse respeito, irmãos, eu disse que você pode sonhar e não realizar, mas também você pode sonhar, realizar e depois não conseguir usufruir. Porque para usufruir agora eu vou ter que alcançar a liberdade no corpo. Eu alcancei a liberdade no espírito para sonhar, a liberdade na alma para realizar, mas se eu também não alcançar a liberdade no corpo, eu não vou conseguir usufruir. Glórias a Deus. Na Bíblia nós temos dois personagens, dois grandes homens de Deus. Um deles a gente pode colocar como aquele que sonhou, realizou e usufruiu, que foi José, cuja história é escrita lá em Gênesis. Porque nós estudando ali a história dele, você vai ver que o último terço da vida de José foi abençoado, foi servindo, foi trabalhando, governando o Egito, se reconciliou com seus irmãos. Enfim, ele pôde desfrutar do sonho realizado, da promessa cumprida na sua vida. Usufruir não é só comer, beber e divertir, mas é cumprir o propósito de Deus.
Glória e também passar para frente o legado. Glórias a Deus. Mas tem um outro personagem, um grande homem de Deus também, exemplo de quando se fala de adoração, de ter prazer nas coisas de Deus, mas ele pode se encaixar na situação de quem sonhou, realizou, mas não usufruiu, que é Davi, homem segundo o coração de Deus. Mas estudando a história dele, você vai ver que o último terço da vida dele foi muito sofrido, muito conturbado por causa dos seus erros. Depois que a promessa já estava cumprida, depois que o sonho já estava realizado, ele comete pecados gravíssimos, e aí a sua vida fica muito sofrida, muito conturbada, e há uma contenda na sua casa, que vira uma guerra civil em Israel depois, e ele tem que pelejar contra o seu próprio filho, e chorar a morte do seu próprio filho no campo de batalha. Não era isso que Deus tinha para Davi. O último terço da sua vida vai ser muito conturbado, muito sofrido, cheio de contenda, cheio de coisas ruins na sua casa. Ele sonhou, realizou, mas não usufruiu. Então significa que nós, depois do sonho realizado, depois da promessa cumprida, ainda temos que continuar crescendo. E agora fica mais estreito, porque agora não é de fé em fé, agora é de glória em glória. E crescer de glória em glória é mais apertado que crescer de fé em fé. Não é fácil perseverar na fé. Muitas coisas, irmãos, concorrem contra a nossa fé. Não é fácil perseverar, mas crescer de glória em glória vai ficar mais estreito ainda. Segundo aos Coríntios 3,18, está escrito assim: todos nós, com o rosto desvendado, somos transformados de glória em glória, como pelo Senhor o Espírito, de glória em glória. 1 Coríntios 1,31, se alguém se gloriar, glorie-se no Senhor. Romanos 5, verso 2, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Verso 3, nos gloriamos nas próprias tribulações. Verso 11, nos gloriamos em Deus, por causa de Jesus Cristo, de glória em glória. Aleluia. Aleluias. 1 Coríntios 13, 3, diz assim: ainda que eu conhecesse todos os mistérios, tivesse toda a ciência e uma fé tal que transportasse os montes, sem amor eu nada seria. É fácil, irmãos, crescer de fé em fé? É fácil chegar a uma fé tal que transporta montanhas? Será que Josué chegou do nada, olhou para o sol e falou: sol, para, lua, detente, e o sol parou e a lua se deteve? Não é assim, porque a gente vai de pequenas vitórias, depois para médias vitórias, depois para grandes vitórias, até quem sabe fazer algo extraordinário na fé. Aleluia. Glória, você vai crescendo, desenvolvendo e exercitando. Aleluias. Aleluia. Porque Jesus falou que você falar, o que você pedir sem duvidar, acontece. Você pode dizer a este monte, que daqui lance ao mar, isso vai acontecer. Glória a Deus. Mas você não pode duvidar. Se duvidar um pouquinho, não acontece. Então Josué não vai, desde o início da sua caminhada com Deus, mandar o sol parar. Ele vai passando por experiência, até que um dia ele fala para o sol parar sem duvidar, e o sol para, e fica lá parado, segundo o texto, por quase um dia inteiro, até que ele conseguisse a vitória completa naquela batalha. Aleluia. Glória, glória a Jesus. Glória a Jesus. Então, irmãos, para chegar a uma fé tal e transporta montanhas, que você fala e não duvida, mesmo que esteja falando de algo extraordinário, e isso acontece, você vai crescendo de fé em fé. Então não é fácil chegar a uma fé tal, mas o texto diz que se você tiver essa fé tal, mas não tiver amor, você não vai ser nada. E sabe por que não é nada? Porque a palavra de Deus diz em 1 João 4,8, sem amor eu não sou nada, porque em 1 João 4,8 diz assim: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor.
Então veja que crescer de glória em glória ficou mais estreito ainda, porque não é fácil de crescer de fé em fé. Mas se eu tiver uma fé que remove montanhas e não tiver amor, eu nada serei. Mas é preciso então continuar. Por que vem esse caminho que fica mais estreito ainda? Lá em Mateus 5, irmãos, Jesus falou que até os pecadores amam aos que o amam, e fazem bem a quem lhe fazem bem, e emprestam esperando receber outro tanto em troca. Quando ele diz que até os pecadores fazem isso, ele não está dizendo que é fácil você crer, mas ele está dizendo que até os que não creem fazem também. Portanto, por isso que pode ter confusão, porque o mundo vai falar de amor e dar mais o caminho, para que não surja confusão, talvez por uma doutrina, uma heresia, talvez seu próprio coração te confundindo, que a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem, né? O mundo pode tentar nos confundir. Então, às vezes você pega o caminho que já está estreito e torna mais estreito ainda, para tirar possíveis confusões, porque às vezes eu estou ali fazendo bem a quem me faz bem, na fé, na igreja, no corpo de Cristo, mas Jesus fala que os pecadores também fazem bem aos que os fazem bem. Então nós temos que ir além disso. Deus. Glórias a Deus. Verdade, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Então eu posso sonhar, mas não realizar, posso sonhar, realizar, mas não usufruir. Glórias a Deus. Mas Deus quer que a gente sonhe, realize e desfrute e usufrui e alcance a liberdade completa da qual Paulo falava nesse texto. Estou crucificado com Cristo, já não vivo eu, é Cristo quem vive em mim, porque nada o impedia, nada o prendia, nada o constrangia. Glórias a Deus. Agora, irmãos, eu vou trazer algumas definições sobre espírito, alma e corpo, para depois chegar à conclusão de como é que Deus nos dá então essa liberdade, da qual estamos falando. Falamos agora primeiro da necessidade dessa liberdade, depois vamos falar como é que Deus nos dá essa liberdade. Glórias a Deus. E agora eu vou trazer algumas definições, mas essa definição, irmãos, não é a do dicionário, nem do dicionário comum, nem do dicionário teológico. É apenas uma definição dentro desse contexto para nós meditarmos, que vai nos ajudar a entender. O que eu estou chamando agora de espírito, irmãos, refere-se ao nosso caráter, nossa natureza, quem nós somos, nossa capacidade, nossa inclinação, como diz a palavra, que a inclinação da carne é para o pecado e para a morte, a inclinação do espírito para a vida e paz. Mas mais importante, irmãos, que entender a definição de espírito, é entender que o nosso espírito, que o nosso caráter, ele é formado pelas palavras que a gente ouve. É por isso que a gente tem que ouvir a palavra de Deus, porque a palavra que a gente ouve, a palavra que a gente acredita, a palavra que a gente diz assim, as coisas são assim, as coisas aconteceram assim, vão acontecer assim, esta palavra que a gente considera a verdade, ela forma o nosso caráter e determina o nosso procedimento. Significa, irmãos, que esse nosso caráter não vem de nós mesmos, vem dos outros para nós. É gerado pela palavra que o outro fala e eu acredito. E se não vem de mim mesmo, não está sob o meu controle. Eu não escolhi nascer, nem escolhi nascer ser homem, nem escolhi nascer no Brasil. Foi tudo escolha de Deus. Então não está sob o nosso controle, irmãos, quando a gente é gerado. Então nosso caráter, vindo da palavra dos outros, não está sob o nosso controle. Então o seu caráter você não muda. Não adianta você falar assim, eu vou me mudar. Isso não existe. Por isso que Jesus falou que tem que nascer de novo. Romanos 3,7, João 3,7. Não te admires eu vos dizer, importa-vos nascer de novo. Porque com relação a caráter, não vem de nós mesmos, não está sob o nosso controle. A respeito de caráter, da necessidade de nascer de novo, ele também diz, olha, não dá para colocar vinho novo em odre velho, vai perder os dois.
Não dá para remendar roupa velha com tecido novo, vai rasgar de novo e a rotura vai ficar maior ainda. Então, com relação ao nosso caráter, irmãos, não existe, como se diz assim, você não muda o caráter. Quando a Bíblia fala para a gente se transformar, não está falando do caráter. Porque quando está falando de caráter, ela está falando que a gente tem que nascer de novo. Glórias a Deus. Aleluia, glória a Jesus, aleluia. Mas muitas vezes, irmãos, nós não estamos dispostos a nascer de novo. Porque para viver a vida nova que a palavra de Deus te propõe, você tem que deixar a vida velha para trás. E aí a gente fica às vezes pesaroso de deixar coisas velhas para trás. Mas a Bíblia diz que pela fé Moisés recusou-se ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo a desonra por Cristo do que as riquezas deste mundo. Ou seja, quando Deus não gera fé no nosso coração, a gente sabe que vai perder alguma coisa, mas vai ganhar algo muito maior. Só que muitas vezes Deus também sabe que nós temos essa dificuldade, porque o novo nascimento, irmãos, ele vem pela confissão pública. Por isso que Jesus fala com de novo nascimento para Nicodemos, que vai voltar, que vai procurar Jesus de noite, porque ele não está disposto a viver uma vida nova. Então não está disposto que as pessoas saibam da convicção dele. Às vezes, irmãos, o que crê, o que espera em Deus, o que tem um sonho, não tem tanta convicção assim, não fala com convicção. Que Abraão uma vez se prostrou com o rosto em terra e falou: pode um homem de 100 anos ter um filho? Daria a Sara luz aos 90 anos. Ele não tem convicção. Glórias a Deus. Ele tinha convicção de muitas coisas, mas quando o tempo vai passando, a convicção dele se abala um pouco. Mas Nicodemos falou com convicção: sabemos que tu és mestre, vindo da parte de Deus. E ninguém pode fazer as coisas que tu fazes se Deus não estiver com ele. Mas apesar de falar com toda essa convicção, Jesus fala para ele: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E esse novo nascimento é a confissão pública da sua fé. Porque quando você confessa a sua convicção e a sua fé, significa que você está disposto a mudar de vida, está disposto a deixar o que é velho para trás, para viver a vida nova que Deus te propõe. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas quando nós não estamos dispostos, muitas vezes, irmãos, a nascer de novo, porque Deus está sempre falando conosco justamente para nos propor algo novo, às vezes uma visão nova, uma esperança nova, uma postura nova, mas Ele sabe que a gente às vezes fica apegado às coisas velhas. Aí o que Ele faz? Ele nos dá uma palavra. Às vezes é uma profecia, às vezes é uma palavra no seu coração que você não entende, mas depois você vai entender. Ou você entende o que Deus está falando, mas não entende o propósito ainda do que Deus está falando. Porque quando se cumprir aquela palavra, então você vai se lembrar do que Deus falou, entender o trabalhar de Deus na sua vida, e vai ter a oportunidade de fazer o que você não, de repente não está disposto a fazer agora. E Jesus fala assim com Nicodemos: do mesmo modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Jesus estava como se dizendo assim para Nicodemos: Nicodemos, você não está disposto a mudar de vida, você não está disposto a fazer a confissão pública da sua fé, mas eu vou te dar uma palavra profética. Quando você vê ela se cumprir, quando você vê o Filho do Homem levantado, igual Moisés levantou a serpente no deserto, você vai lembrar do que eu te falei, você vai entender o que é novo nascimento e vai ter a oportunidade de fazer o que você não está disposto a fazer agora. Então Deus muitas vezes Ele sabe que a gente está apegado a coisas velhas, mas Ele nos dá muitas vezes, talvez lá na frente, uma oportunidade de fazer o que agora nós não estamos dispostos. Mas com relação a caráter, irmãos, é preciso nascer de novo, que não está sob o nosso controle, que não é gerado de nós mesmos em nós mesmos, é gerado de outro em nós. É a palavra que nós ouvimos que constitui o nosso caráter. É a palavra que você acredita forma o seu caráter. Glória a Deus. Aleluia. Já a alma, irmãos, vamos chamar agora de sentimentos ou emoções, é igualzinho o combustível no motor do carro. O carro é um automóvel porque ele se move de si mesmo.
E você vê a força do motor quando você tem que empurrar um carro, né? Ainda mais na subida. Aí você vê o tanto que o motor do carro é forte. Glória a Deus. E então o carro se chama automóvel, porque ele se move de si mesmo. Só que o motor só funciona quando tem combustível. Assim também, irmãos, o que nos define é o nosso caráter. Só que esse caráter só funciona quando o sentimento entra no nosso ser, funciona como se fosse o combustível do nosso caráter. Então eu posso ter a capacidade de fazer o mal, mas eu só vou fazer quando tiver um sentimento que me motive a fazer esse mal. Eu posso ter a capacidade de fazer o bem, mas eu só vou fazer quando tiver um sentimento que funciona como um combustível. Mas o mais importante, irmãos, não é entender essa definição que eu estou dando de alma. É entender que esses nossos sentimentos são gerados por nós mesmos, pelas palavras que a gente fala. Por isso que a gente tem que falar com humildade, com temor, com gratidão, com esperança, porque são as palavras que nós falamos que geram os nossos sentimentos. Mas por que temos a impressão que o outro gera sentimento em nós? Aí voltamos à analogia lá do carro. Na verdade, dentro do motor, quem inventou isso eu não sei, mas é feita ali uma mistura de ar combustível. E é lançada uma centelha que faz então esse combustível explodir, queimar, gerar calor, gerar energia e fazer o motor funcionar. Quando nós entramos em comunhão uns com os outros, o que os outros fazem ou falam para nós é uma centelha nos nossos sentimentos. Aí faz o sentimento que já estava lá começar a gerar energia, nos levar a agir para bem ou para mal. Glória a Deus. É, Deus. Aleluia. Por isso que nós ficamos com a impressão que o outro nos alegrou, nos entristeceu. O outro nos consolou, o outro nos machucou, o outro nos deixou com raiva. Em parte é verdade, que ele lançou a centelha, mas já tinha um sentimento lá no coração, talvez adormecido como combustível no tanque de gasolina. Mas os nossos sentimentos, irmãos, quem gera somos nós mesmos com as palavras que nós falamos. O outro lança a centelha. E é importante entender isso, irmãos, justamente para que a gente cresça de fé em fé. Sabe por quê? Porque uma das coisas que mais impede a gente de crescer de fé em fé, de não conseguir manter a comunhão, é a dificuldade de perdoar uns aos outros. Porque a gente está sempre dizendo que o outro nos machucou, o outro nos magoou, mas na verdade os nossos sentimentos quem gerou foi nós mesmos. O outro só lançou uma centelha. E é importante entender isso para a gente conseguir perdoar uns aos outros. E no fundo, quem gerou um sentimento de mágoa, ou talvez de falta de autoestima em mim mesmo, fui eu, com as palavras que eu falei. O outro só lançou uma centelha. Glórias a Deus. Quando Paulo fala assim, que somos atribulados por Deus e depois consolados, para consolarmos os nossos irmãos, com as mesmas consolações que de Deus somos consolados quando eles são atribulados. Mas pensa aqui comigo, irmãos, se eu falar, e não tiver nenhuma consolação aí no seu coração para ser despertada, você não vai ser consolado. Posso falar aqui até meia-noite. De repente o que eu falo só te alcança porque já tem algo aí no seu coração a ser despertado, e eu posso lançar a centelha. E aí você sente consolação, e você pode até dizer a Deus ou irmão Elcio para me consolar. Mas na verdade, é verdade em parte, mas eu só lancei a centelha, mas na verdade eu só fui usado para despertar o que já estava no seu coração. E você mesmo gerou no seu coração com as suas palavras. Glórias a Deus. Aleluia. Então, irmãos, nossos sentimentos bons ou ruins são gerados por nós mesmos. E é importante saber isso para quê? Para muitas vezes isso nos ajuda a perdoar os outros, entender que pode ser que o outro lançou a centelha e nos machucou, mas na verdade aquele sentimento que gerou foi nós mesmos. E também é importante, irmãos, entender isso, para entender o seguinte: se vem de nós mesmos, a gente consegue controlar. Glória a Deus.
Os sentimentos estão sob o seu controle. Por isso diz a Bíblia: irai-vos e não pequeis. Porque você consegue controlar. Porque vem de você mesmo. Está sob o seu controle. Você pode deter aquilo, um sentimento. Você pode abafar aquilo, até para coisas boas também. Você mesmo às vezes pode abafar algo bom que Deus está gerando e impulsionando no seu coração. Mas também pode abafar as coisas ruins. Por isso diz assim: se você pode lançar centelhas, também pode abafar, né? Porque diz assim lá em Provérbios 15, que a palavra dura suscita ira, mas a resposta branda desvia o furor. Glórias a Deus. Só que não é tão fácil assim dar uma resposta branda, porque você é numa situação muitas vezes de discussão. Glórias a Deus. Onde você acha que está com a razão. Você acha que está com a razão, porque quem é que nunca acha que está com a razão? A gente sempre acha que está com a razão. Aí o outro fala, lança a centelha, desperta em nós a raiva, mas está sob o nosso controle. Irai-vos e não pequeis. A gente pode controlar e responder com brandura e abafar aquela discussão. Porque às vezes, irmãos, discutir é que nem botar fogo no mato seco. Sai do controle e você fica desesperado. E agora? Será que vai para a propriedade vizinha? Será que vai na fiação elétrica? Sai do controle. Então, às vezes, é melhor você abafar aquilo. Mas os nossos sentimentos sendo gerados, irmãos, por nós mesmos, está sob o nosso controle. Por isso a palavra de Deus diz: irai-vos e não pequeis. A gente consegue controlar. Quando Deus fala para Caim: o teu desejo será contra ti, a ti cumpre dominá-lo. O caráter de Caim era mau, mas não significava que precisava matar Abel. Aquele ímpeto ele podia controlar. Glórias a Deus. Mas ele não ouviu novamente a palavra de Deus. É, Deus. É verdade. Mas para mudar o caráter dele, ele teria que ter fé. Mas o fato de ele não ter fé não significava que precisava ser um assassino. Por isso Deus falou para ele: a ti cumpre dominar. Glórias a Deus. E agora, irmãos, do corpo. Estava vendo até uma palavra sobre o espírito e alma e corpo do pastor Joaquim Caetano. Ele deu ali algumas definições. Ele até falou que a alma, na alma está o pensamento, na alma está o sentimento, na alma está a vontade e tal. Glórias a Deus. Mas aí eu pensei: o que eu estou pensando é um pouquinho diferente disso. Mas, no final das contas, nem eu, nem ele, nem ninguém vai ter um entendimento perfeito disso. Mas agora, o corpo, que é essa nossa parte aqui, né, física, bioquímica, enfim, essa parte do nosso material, que a Bíblia diz que não é nosso, é membro de Cristo, é templo do Espírito Santo, diz lá em 1 Coríntios 6, né? Não sois de vós mesmos, vocês são membros de Cristo, são templo do Espírito Santo, por isso glorificai a Deus no vosso corpo. Mas agora eu vou usar duas palavras para definir o corpo: comportamento e pensamento. Nessa ordem: comportamento e pensamento, porque o comportamento vem primeiro. Primeiro a gente simplesmente faz as coisas, depois a gente pensa no porquê faz, para que faz, se continua fazendo ou se para de fazer. Mas primeiro a gente simplesmente faz. E se primeiro a gente simplesmente faz as coisas, ou é copiando, ou é aprendendo, ou é se inspirando em alguém. E aí eu, talvez no meu orgulho, gostaria de dizer: não, que eu faça as coisas de mim mesmo. Não tem nada que eu faça de mim mesmo. Tudo ou eu aprendi com os outros, ou eu imitei os outros, ou eu me inspirei nos outros. Glórias a Deus. Daí, irmãos, a importância do exemplo, né? A importância do pai, da mãe, do professor, do pastor, do líder, do patrão, da autoridade, da referência. Porque o ser humano, ele sempre faz, ele sempre aprende copiando, vendo os outros fazer, sem pensar. Depois é que ele vai pensar. Glórias a Deus. Estava vendo um vídeo lá daqueles peixes que cospem água para derrubar o inseto da vegetação e comer. Aí tinha lá um filhotinho, atirava nada, tirava nada, tirava nada. Aí chegou o grandão e derrubou o inseto e comeu. Aí o peixe deu aquela virada de olho de peixe, né? O pequenininho, e acertou. E caiu. Ou seja, vendo o maior fazer, ele aprendeu. Só que aí quando ele foi comer, o grandão foi lá e pegou. Por quê? Recebeu a aula, tem que pagar. Ele estava pagando pela aula. Mas veja bem,
Aquele peixe filhotinho ainda estava com fome, mas agora ele estava em uma situação muito melhor que a de antes, que agora ele sabia como fazer. Ele viu o grandão fazendo, ele aprendeu observando. Então, primeiro, o ser humano ele simplesmente tem um comportamento, até mesmo como os animais, ele tem um comportamento aprendido com os outros. Depois é que ele vai pensar no que ele está fazendo, para que está fazendo, se continua fazendo ou se deixa de fazer. Mas se o comportamento do nosso corpo tem dos outros, não está sob o nosso controle. Por isso, por exemplo, que existem os vícios. A pessoa não consegue controlar o seu comportamento, porque não vem dela mesma, vem dos outros. Está copiando alguém, ela aprendeu com alguém, ela se inspirou em alguém, não vem dela mesma, portanto ela não consegue controlar. Agora, o pensamento, ele vem de nós mesmos, que vem do nosso comportamento. Se o meu comportamento é bom, meu pensamento vai ser bom. Se o meu comportamento é mau, meu pensamento vai ser mau. Mas vem de mim mesmo, vem do meu comportamento. Glórias a Deus. Por isso, irmãos, às vezes alguém fala assim: o diabo soprou uma coisa errada na minha mente. Pode até ser que isso aconteça, mas o diabo, irmãos, ele induz ao erro por palavras, ele tenta com palavras. Pensamento, pelo menos a maioria deles, quem gerou foi nós mesmos, com o nosso comportamento. Por isso que Tiago fala assim que cada um é tentado quando atraído e enganado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. E aí o pensamento concebe o pecado, né? E tendo dado luz ao pecado gera morte. Porque o meu pensamento, irmãos, no fundo, quem gerou fui eu mesmo. E às vezes eu fico: o diabo soprou uma coisa ruim na minha mente. Não, o meu comportamento ruim gera pensamentos ruins. Comportamento bom gera pensamento bom. Mas se o pensamento está sendo bom ou mal, o fato é que ele vem de mim mesmo. E se vem de mim mesmo, dá para controlar. Não é porque eu pensei que eu preciso fazer. Glórias a Deus. Agora, com relação a comportamento, irmãos, não vem de mim mesmo. Com relação a caráter, tem que nascer de novo. E com relação a comportamento que não está também sob o meu controle, eu preciso também ser libertado muitas vezes de um comportamento viciado. E como é que eu consigo ser libertado de um comportamento viciado, já que não está sob o meu controle? Quando eu paro de julgar os outros. Por isso que a Bíblia diz: não julgueis, não sereis julgados. Não condeneis, não sereis condenados. Porque se eu soubesse, eu não sei, mas se eu soubesse que julgando o outro eu condenava a mim mesmo, eu ficava quieto. Porque se Davi soubesse que condenando o vizinho rico que roubou e matou o vizinho pobre, ele condenava a si mesmo, ele tinha ficado quieto. E a gente não sabe, irmãos, quem está julgando os outros, que está julgando a si mesmo. Se a gente soubesse, a gente ficava quieto. Então Davi não sabia que Natan estava falando de uma injustiça que era igual a de Davi, de uma violência que era igual a de Davi, de uma maldade que era igual a de Davi, mas Davi não percebeu. E o que diz a Bíblia? Ele se encheu de ira e disse: esse homem é digno de morte. Aí o profeta disse: esse homem é você. Mas o que teve no coração de Davi, irmãos, para ele julgar o outro e condenar a si mesmo? Ira. Significa, irmãos, que o julgamento a gente faz por causa do nosso sentimento. E julgando o outro, a gente condena a si mesmo e fica preso a um comportamento viciado. Então eu tenho que ser livre de um comportamento viciado que não está sob o meu controle, mas para isso eu tenho que parar de julgar os outros. E eu consigo controlar isso, porque julgamento é a partir de sentimentos. E sentimento a gente consegue controlar. Então eu posso ter toda a vontade do mundo de julgar alguém, mas lembrando do que Deus falou, eu posso me calar. E se eu parar de julgar os outros, a Bíblia diz: não julgueis, não sereis julgados. Não condeneis, não sereis condenados. Perdoai, sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á. E deixando de julgar os outros, então eu posso ser libertado de um comportamento viciado. Porque comportamento não está sob o meu controle, mas o meu sentimento está. E é com sentimentos que eu julgo ou deixo de julgar. E julgando os outros eu condeno a mim mesmo. Por isso muitas vezes estou preso ao comportamento, eu estou julgando os outros.
Glórias a Deus. Então, irmãos, agora vamos à conclusão da mensagem, a conclusão da ideia. Aleluia. Como é que Deus nos dá então a liberdade no espírito, na alma e no corpo? A liberdade do espírito, que é sonhar, vem pelo conhecimento da verdade. A liberdade na alma, que é realizada, vem pelo dom. E a liberdade no corpo, que é usufruir, vem pela submissão. Então, o conhecimento da verdade vai trazer a liberdade no espírito. João 8,32. E conhecereis a verdade vos libertará. Só que antes desse verso, Jesus diz assim, o texto diz assim: dirigindo-se Jesus aos que creram, disse-lhes: se permanecerdes nas minhas palavras, sereis meus verdadeiros discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Quer dizer então que o que não crê precisa crer, e o que já crê precisa permanecer na fé, na esperança, no sonho que Deus lhe deu, no chamado que Deus lhe deu, porque se permanecerdes nas minhas palavras, sereis meus verdadeiros discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque o novo nascimento, irmãos, ele vem pela confissão pública da fé, mas você só confessa uma fé se você tiver ela. Se não tiver ela, você pode conhecer a verdade e ela não vai te libertar, porque Jesus até mesmo falou que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque quem é das trevas vindo à luz, ele se afasta da luz, para que a luz não manifeste as suas obras. Ou seja, se me for revelada a verdade sem eu ter fé, ou eu vou tentar combater a verdade, ou eu vou tentar me esconder da verdade. Então não é só o conhecimento da verdade em si que liberta, mas se eu tiver lá uma fé, quando eu conheço a verdade, aí eu faço a confissão pública da minha fé, eu vou nascer de novo. Pelo conhecimento da verdade vem essa liberdade no espírito, que é sonhar. Por isso, creio eu, pode até não estar certo, que Paulo, irmãos, quando perseguia a igreja, ele estava muito errado, como ele mesmo testemunhou, mas eu acredito que ele já tinha fé. Porque quando ele conhece a verdade, quando Deus se manifesta a ele está disposto a mudar de vida. Imediatamente ele diz para Jesus: então o que eu faço? Glória a Deus, Senhor. Aleluia. E ele imediatamente muda de vida, ele nasce de novo. Porque já tem uma fé lá. Ele conhece a verdade, está disposto a mudar de vida. Ele já tem fé. Mas se ele não tivesse fé, ele ia tentar esconder a verdade, ou se esconder da verdade. Mas ele recebe a verdade para a sua vida e confessa essa verdade e muda de vida. A liberdade no espírito sonhava é pelo conhecimento da verdade. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Já a liberdade na alma, irmãos, realizada pelo dom. O dom, a Bíblia diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom. Também está escrito que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Esse dom, ele também é chamado em Romanos 8,2 de lei do Espírito e vida, porque a lei do Espírito e vida em Cristo Jesus nos libertou da lei do pecado e da morte. Irmãos, nós conhecemos a lei da semeadura. O mundo mesmo fala da lei da semeadura. Tudo que você planta, você colhe. A palavra de Deus fala da lei da semeadura em Gálatas capítulo 6. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Quem semeia para a carne, da carne colherá a corrupção. Quem semeia do Espírito colherá a vida eterna. Mas, irmãos, sempre pode ser aplicada a lei da semeadura? Será? Isaías 53 não diz assim: que ele levou sobre si as nossas iniquidades, e pelas pisaduras dele nós fomos sarados, e o castigo que traz a nossa paz estava sobre ele? Isso é a lei da semeadura? Não é, não. O que é isso? É lei do Espírito e vida em Cristo Jesus, que nos libertou da lei do pecado e da morte. Isso é dom. E essa lei do Espírito e vida, irmãos, está acima da lei da semeadura. Porque se fosse aplicada a lei da semeadura, o salmista mesmo disse: se Deus fosse nos tratar segundo as nossas iniquidades,
quem subsistiria? Mas Deus então coloca a lei do Espírito e vida, o dom, acima da lei da semeadura. Glórias a Deus. Mas sabe por que, irmãos, que a lei do Espírito e vida está acima da lei da semeadura? Porque existiu o primeiro. Porque está escrito assim: quem deu a Deus alguma coisa primeiro, para dele receber recompensa? Romanos 11:35. Então o dom existiu primeiro que a lei da semeadura. Por isso não há injustiça em Deus quando Ele perdoa os nossos pecados. Ele só está fazendo a lei da semeadura se sujeitar à lei do Espírito e vida. Porque a lei do Espírito e vida é maior, porque existiu primeiro. Eu posso trabalhar lá no meu serviço com uma certa autonomia e fazer lá os meus pães, os meus bolos, talvez do meu próprio jeito. Mas se o patrão chegar e falar: não, você não vai fazer isso, você vai fazer aquilo, eu tenho que me sujeitar, porque ele é maior do que eu. Então quando chega algo maior, o que é menor tem que se sujeitar. Então a lei do Espírito e vida, irmãos, o dom é superior à lei da semeadura. Existe lei da semeadura, mas a lei da semeadura é maior, existiu primeiro. É por isso que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. É por isso que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Só que nós temos que entender o seguinte, irmão: se tem um dom para mim, tem um dom para o meu ofensor. Porque se eu aplicar a lei da semeadura para o meu ofensor, Deus vai aplicar a lei da semeadura para mim. Não é o que ele disse? Se perdoardes, eu perdoo. Se não perdoardes aos vossos irmãos as vossas ofensas, vosso Pai Celeste também não vos perdoará. Então, se você aplicar a lei da semeadura para aquele que te ofende, Deus vai usar a lei da semeadura para você. Mas se você aplicar o dom para o seu ofensor, então a lei do Espírito de vida se cumpre na sua vida, e você vai realizar o sonho que Deus te deu, porque é pelo dom que vem a realização. A lei do Espírito e vida nos libertou da lei do pecado e da morte. Nesta bênção, nesta promessa, nesta graça, a promessa se cumpre, o sonho se realiza. Glórias a Deus. Aleluia, aleluia, glória a Jesus, aleluia. Então a liberdade no Espírito vem pelo conhecimento da verdade, a liberdade na alma vem pelo dom, e a liberdade no corpo vem pela submissão. Glórias a Deus. Segundo aos Coríntios 3,17, eu já citei o verso 18, né? Somos transformados de glória em glória, mas no verso anterior, segundo aos Coríntios 3,17, fala sobre a liberdade do corpo, quando está escrito assim: ora, o Espírito é o Senhor, e onde o Espírito de Deus habita, aí há liberdade. É mais fácil lembrar dessa parte B, né? Onde o Espírito do Senhor habita, aí há liberdade. Mas a parte A é que sustenta a parte B. Ora, o Espírito é o Senhor. Nós então, irmãos, por essa submissão a Deus e ao seu Espírito, que obtemos essa liberdade no corpo, que é usufruir. Mas aí eu quero dizer assim, na minha carne: tenho compromisso com Deus e não com os homens. Sou submisso a Deus e não aos homens. Falando assim, até parece que eu acabei de levar umas 40 chibatadas nas costas, né? Fui ameaçado para não pregar a Cristo e falei que nem os apóstolos: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Mas não aconteceu nada disso comigo, e eu estou me gabando disso. Não, meu compromisso é com Deus. Irmãos, Deus, Ele quer nos conduzir a cada passo, a cada dia, a cada área da nossa vida. Ele quer nos conduzir em triunfo. Ele diz lá no Salmo 1, né? Tudo quanto fizer prosperará. Glórias a Deus. Ele quer nos direcionar, Ele quer ser o Senhor da nossa vida, o Senhor do nosso culto, o Senhor da nossa família. Mas Ele não vai fazer isso de modo que nos deixe infantilizado, vamos dizer assim. Pelo contrário, a gente tem que nós façamos isso com uma certa maturidade. Glórias a Deus. Então Ele não vai falar assim: ó, você levanta 5 horas da manhã. Não, você vai levantar a hora que você achar melhor para você. Não, você vai comer arroz e feijão, você não come nem carne, nem legumes, nem só arroz e feijão. Deus não vai fazer isso. Não é assim que Deus vai nos conduzir, ser Senhor da nossa vida, porque isso nos deixaria infantilizado.
Mas a gente vai aprendendo a ouvir a voz do Espírito, aprendendo a ser direcionado pelo Espírito, aprendendo a entender que a gente vai andando e Deus fecha a porta. Deus fechou, e a gente fica tentando abrir o que Deus fechou. Não, Deus fechou essa porta, vamos para frente. Aí Deus abre uma porta, a gente fica com medo de entrar. Não, Deus abriu, entra. Então a gente vai aprendendo a ser conduzido pelo Espírito Santo. Mas a gente vai aprendendo como? A ser submisso a Deus, sendo submisso aos homens. Sendo submisso aos homens, obedecendo pai, mãe, pastor, juiz, policial, fiscal. Glórias a Deus. Só que a gente muitas vezes não quer se submeter, acha que é injusto, aquilo que estão nos cobrando e tal. Muitas vezes não quer se submeter aos homens, acha que ficou um fardo pesado demais. Mas é essa submissão aos homens, irmão, que nos vai aprender a ser submisso a Deus. Porque não tem um texto que diz assim, quem ama o Deus quem diz que ama um Deus que não vê, sem amar o próximo que vê, isso não é verdade. Então, como é que eu acho que obedeço a um espírito que eu não vejo, se eu não consigo obedecer aos homens que vejo? Mas na verdade a obediência, irmãos, aos nossos irmãos, aqueles que são autoridades sobre nós, a começar do pai e da mãe, é o nosso treinamento para aprender a se submeter ao Espírito. E aí o texto diz: ora, o Espírito é o Senhor, e onde o Espírito do Senhor habita, aí há a liberdade no corpo, irmãos, para desfrutar, para você conseguir manter o que Deus te deu, para você cumprir o propósito daquilo que Deus te deu. Essa é a liberdade no corpo, usufruir, vem pela submissão, vem pela obediência. Glórias a Deus, porque Deus, irmãos, Ele nos liberta, Ele nos dá glória de filhos. Mas qual é o problema, irmãos, que nós temos muitas vezes com a palavra servo? Porque nos dá talvez uma ideia de que a gente fica diminuindo se a gente colocar como servo. Pelo contrário, muitas vezes a gente está mais livre quando entende que tem que servir a Deus, que tem que servir a igreja, que tem que servir nosso familiar, que tem que servir até o inimigo. A Bíblia diz que quando você serve o seu inimigo, aí vem um avivamento que se ajunta brasas vivas sobre a sua cabeça. Mas a gente tem uma dificuldade com essa palavra servo. Acho que já está ficando diminuído, mas pelo contrário, Jesus falou que no reino de Deus o maior é o que serve, pois o Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir. Glória a Deus. Jesus, irmãos, lavou os pés dos seus discípulos, e ele levantou e disse: vocês me chamam de mestre e Senhor, e eu de fato sou, e se eu que sou mestre lavei os vossos pés, lavai os pés uns dos outros. Ou seja, Jesus fez a tarefa do servo, a tarefa do escravo, mas o fato de Jesus lavar os pés dos seus discípulos não fez com que Jesus deixasse de ter a glória que ele tinha de mestre e Senhor. Você não perde a glória de filho se assumir a forma de servo. Glória a Deus. E essa submissão, essa servidão, glórias a Deus, vai nos dar essa liberdade no corpo. Louvado seja Deus. Porque Jesus disse: eu sou mestre e Senhor, então vocês aprendem comigo, vocês vão copiar o meu comportamento. Paulo também disse isso, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E Efésios 5:1 diz: sede imitadores de Deus como filhos amados. Então é esse o comportamento que a gente tem que copiar, que a gente tem que aprender, que a gente tem que ser inspirado, o comportamento de servo. Glórias a Deus. Isso vai gerar em nós bons pensamentos a respeito do nosso próximo. A Bíblia diz que o amor não suspeita mal, ou não se ressente do mal. Bom pensamento também a respeito de si mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a liberdade do corpo, irmãos, vem pela submissão, por servir. Louvado seja Deus. E Paulo está falando isso também quando ele diz: eu estou crucificado com Cristo, eu não vivo mais, é Cristo quem vive em mim, e a vida que vivo agora na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Irmãos, Deus é a nossa liberdade, Cristo é o nosso sonho, Cristo é a nossa realização, Cristo é a gente desfrutar. Glórias a Deus. Nós cantamos hoje aqui: eu confesso na vida e na morte que Jesus é tudo para mim. Glória a Deus. Glórias a Deus. Por isso Paulo diz: estou crucificado com Cristo, eu não vivo mais, é Ele que vive em mim. Ele está falando dessa liberdade completa. Irmãos,
nós sabemos o que devemos fazer para alcançar ou manter essas coisas, que é para nós boa notícia de salvação. E nós podemos ter essa liberdade completa. Diz lá no Salmo: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Amém? E assim eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Graças a Deus.